Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Prosa Espírita, onde nós temos a oportunidade de nos reunirmos todas as quintas-feiras pela Rede Amigo Espírita, pelo CEP, pelo Coromandel e pelo Tupaciguara Espírita. Hoje nós chegamos à edição de número 57 do Prosa. E graças a vocês que nos incentivam sempre, que prestigiam e participam, nós estamos aqui mais uma vez. Boa noite, Homero, lá de São Paulo, Enésia, Sônia, Maria Cícera, Lia Valente, Dorinha Bertolani, Marisa, Ana Paula, Isabel, Carmen Melo, Ilma, meu amigo Márcio Bruno, um abraço para vocês. Vanilda, Marluce, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho, do capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Nós vamos ler um comentário aqui de Kardec. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. O homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder se apoiar para fazer o mal é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula. Se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, de dizer calúnias e de fazer mal ao seu próximo, em que quer que seja, ela só faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Boa noite a todos que chegaram aqui. A Rosângela, Maria Auxiliadora, a Joana Anjos, enfim, é uma alegria estarmos juntos. Hoje volta ao nosso Prosa Espírita, o nosso querido Sérgio Thyssen, diretamente do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, doutor. É uma alegria recebê-lo para mais um bate-papo. Oi, Daniel. Boa noite aos amigos todos. Quincas, Wellington. Eu fico muito feliz que nós possamos nos reencontrar para mais uma prosa, que ela seja proveitosa. Já estou eu aqui rimando, não é? Buscando a melhor inspiração para que, do nosso encontro de hoje, com tantos amigos de tantos lugares do Brasil, nós possamos aproveitar a oportunidade e como que avançarmos um pouquinho em qualquer temática espírita do nosso interesse, né, como todas são. Muito obrigado a vocês pelo convite e por
termos esse ensejo de uma noite agradável, proveitosa para nós todos. Assim será, doutor. Assim será o nosso prosa de hoje, se Deus quiser. Lembrando que é uma conversa informal, né? Participativa. Temos novidades hoje, viu? Voltou da sua licença médica o nosso querido Quincas. Quincas que esteve afastado de duas prosas espíritas e hoje está conosco. Boa noite, Quincas. Seja bem-vindo. Boa noite, Daniel, doutor Sérgio, um abraço, muita paz para o senhor. Wellington, meu abraço também. E que esse abraço se estenda à nossa querida Otávia, que está prestes a nos trazer a presença de mais uma criatura, o Rafa. Que Jesus abençoe aquela nossa irmã e que você, Wellington, como pai, possa estar feliz e satisfeito. Um abraço para todos aqueles que estão sintonizados e eu aproveito, Daniel, para agradecer algumas pessoas que se manifestaram, que demonstraram preocupação, que oraram por nós, mas graças a Deus foi tudo muito bem, nós passamos por um cateterismo e não foi preciso outro procedimento, então, vamos para frente, né? Vamos estar aí sempre com a esperança de que nós possamos nos tornarmos melhores. Muito bom, Quincas. É uma alegria te ter de volta, viu? Você faz muita falta para esse quadro, para o movimento espírita, para todos aqueles que te assistem diariamente, né? A sua palavra de incentivo, de carinho, que tem transformado tantas vidas. É uma alegria tê-lo de volta. Que o diga o Wellington Mello, não, Wellington? Que alegria! Que Boa noite, Wellington. alegria! Boa noite, Daniel, querido Sérgio Tizen, Quincas Veloso, nossas irmãs e irmãos que estão conosco. Sabe, Daniel e Sérgio, a gente tinha certeza que todo o procedimento médico que o Quincas se submeteu daria certo, porque o Simão Pedro já havia nos dito, né? Olha, basta ler o item 22 do capítulo 5º. Se fosse um homem de bem, teria morrido. O Simão estava certo, viu? Graças a Deus. Mas é bom mesmo ter o Quincas de volta, viu? O Sérgio, Wellington, deixa eu já emendar trazer uma questão aqui para o Sérgio. Claro, meu irmão. Que não deu tempo ainda de abordar com ele em nenhuma das lives, que é, o doutor Sérgio, a questão do autismo. Nós temos visto um aumento de número de casos, e eu queria que o senhor trouxesse aqui a impressão, a visão do médico, né? Se esse número de casos é porque hoje nós temos um diagnóstico mais fácil, mais preciso, e se existe alguma consideração à luz da doutrina espírita sobre esses casos. O que o senhor poderia dizer para nós? Daniel, esse é um tema para um seminário, mas isso é muito bom que nós possamos, pelo menos, considerar alguns aspectos. Esse transtorno, que é um problema mental de crianças e jovens, alguns até já estão na vida adulta hoje. Isso foi descrito por Leo Kanner em 1943. Então, é uma questão recente, ele descreveu exatamente o que nós encontramos até hoje. E o que acontece dentro da sua questão é que as duas coisas ocorrem. Ou seja, o crescimento, ele é exponencial. Não é? Então, por exemplo, eu completei o curso de medicina já tem um tempinho.
E aí, naquela altura, eu nunca havia escutado na universidade o termo autismo. Mas nos últimos 15 anos, o crescimento é muito relevante. Então, por exemplo, a CDC, Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, um dos principais órgãos de controle das coisas em medicina do ponto de vista americano, mas que serve para o mundo inteiro. Então, há 20 anos, nós tínhamos uma criança para cada 15.000 crianças nascidas normais. Uma com autismo. Há 5 anos atrás, nós tivemos uma criança para cada 59 normais. Agora, já é uma para cada 54. Ou seja, é um crescimento nunca visto para uma doença, um transtorno que não é de origem infecciosa, que não caberia pensar, assim, comparativamente, numa epidemia, num surto, numa epidemia, que o número de casos avulta de maneira muito expressiva rapidamente. Então, tem algo aí, tem algo delicado. Hoje em dia, estima-se que 1% da população no mundo tenha alguma expressão dentro de um transtorno, que é um leque, que nós chamamos de espectro do autismo. Então, como toda doença, todo problema médico, existem casos leves, casos moderados e casos severos. Existem casos funcionais, que as pessoas até podem ter habilidades, podem ter capacidades que outras pessoas tidas como normais não possuem. Por exemplo, para a música, para a arte, para a matemática, para a física, para o cálculo, né? Tudo isso tem explicação. Ou, pelo menos, tudo isso se pode aventar como entender. Então, e com isso também nós temos uma ideia de um leque, de um espectro, em que há várias manifestações e casos diferentes. Mas dentro de tudo isso existem questões fundamentais que tenham a ver com movimentos repetitivos e com uma grande dificuldade de socialização, de interação entre a criança ou o jovem e a própria família, quanto mais o restante da comunidade e sociedade. Então, do ponto de vista clínico, médico, estritamente, ninguém sabe de onde vem isso. É uma avalanche de casos, mas como a medicina progrediu, aquilo que você comentou ao fazer a pergunta também é verdadeiro. Casos que antes ficavam sem definição, não é? Ou aguardando um entendimento, hoje nós sabemos que são casos de autismo, mas isso não justifica esse imenso número recente de casos. Uma coisa é verdadeira, a medicina progrediu, os médicos e profissionais de saúde são mais capazes de reconhecer, especialmente pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil, até clínico geral que cuida da família de um modo amplo, médicos de família e comunidade e assim por diante. Mas, a par disso, há uma grande preocupação, porque 1% da população mundial é coisa muito séria. Muito séria. E nós não sabemos aonde nós vamos com tudo isto. Ou seja, a curva é uma hipérbole, é uma exponencial, melhor dito. Fica melhor.
Então, ela sobe, mas nós não sabemos aonde vai parar. Ou seja, estamos em 2021. Como será no planeta a realidade, não só do número de casos, mas da gravidade dos casos em 2030, que é amanhã? Então, essa é uma visão médica. Primeiro, ninguém sabe de onde vem. Não é defensivo agrícola, não é camada de ozônio, não é vacina. Então, existem profissionais que ficaram ao longo dessas décadas supondo etiologias ou causas. Tudo errado. Tudo equivocado. E, às vezes, fazendo a cabeça de outros colegas, ainda mais, às vezes, de certos segmentos da sociedade. Então, quanto a isto, há uma predisposição genética. Eu tenho casos, por exemplo, de gêmeos com autismo. Às vezes, gêmeos univitelíneos, o que significa a genética exatamente igual, mas às vezes um é menina, outro é menino. Então, já são gêmeos não idênticos, como nós chamamos. Então, o que acontece? Há uma predisposição pela genética, mas na maioria das vezes, não é, o casal tem vários filhos, ou alguns, e apenas um está dentro do espectro. A outra ideia que vale a pena lembrar, não é que o cérebro dessas crianças, há muitos anos atrás, quando nós fazíamos exames de imagem, com o poder desses equipamentos de então, nós não encontrávamos nada. Isso aumentava a dificuldade, não é, de entender o que se passava na cabecinha dessas crianças, e, por outro lado, ficava, portanto, a ideia de que tínhamos que buscar outros elementos. Isso gerou a física, a medicina, um aperfeiçoamento da ressonância nuclear magnética, da tomografia. Então, hoje, nós identificamos problemas no tecido cerebral bem sutil em determinadas zonas. Então, por exemplo, o cérebro dessas crianças, ele tem um atraso do neurodesenvolvimento. O cérebro, os neurônios são hiperexcitados. E nós não temos muitas outras alternativas que deem isto. O sistema das mini colunas cerebrais é um sistema diferente nas crianças com autismo. O corpo caloso, que é uma estrutura de linha média, em que os neurônios, as fibras, passam de um hemisfério para o outro, há uma dificuldade de passagem. Ou seja, existem hoje bem reconhecidos aspectos biológicos que as crianças autistas têm e os não autistas não têm. Mas daí a nós acreditarmos que o autismo, nós que somos espíritas, que isso seja um defeito biológico por uma razão desconhecida, porque até hoje ninguém tem uma definição de nada, vai uma grande distância. É a mesma coisa na depressão. O cérebro do deprimido, os neurotransmissores estão em muito menor quantidade. Então, se usa o antidepressivo. Mas daí a dizer que o problema da depressão é um problema apenas da neuroquímica, não é. Porque aí vem uma ideia para nós considerarmos. Toda doença mental é problema espiritual. A causa é espiritual. E, por extensão,
no espírito, deva ser tratada. Se não for, nós vamos adiar os benefícios que poderiam ser buscados e alcançados. Então, o antidepressivo, temos que usar, salva vidas, melhora a qualidade de vida, diminui o risco do suicídio e de tudo aquilo que é decorrente da depressão. Então, a criança com autismo, ela vai ganhar as atenções de diversos profissionais de saúde, mas tudo ainda completamente distante das causas. Muito bom. Muito bom e muito interessante a questão. O Ayrton e Kingas, fiquem à vontade para fazer alguma consideração a respeito. Deixar o Quincas. Mas olha, Daniel, eu acho que antes da participação do Quincas, tem até uma pergunta aí dentro do mesmo assunto, da Fernanda Linhares. Tá? Isso. Olha, ela pergunta, doutor Sérgio, como tratar o autismo onde foi só identificado depois de adulto? Embora o senhor já ventilou aí, tratar o espírito vai ajudar muito, né? Wellington e Fernanda, veja só, em medicina, quanto mais cedo vem o diagnóstico adequado, correto, o benefício é sempre muito maior. Então, é muito triste que nós vejamos uma questão como essa só diagnosticada tão tardiamente. Mas eu já fico aqui com uma impressão de que, primeiro, se chegou à vida adulta sem que os colegas e, às vezes, a própria família supusessem tratar-se de autismo, com certeza é um autismo leve. Porque autismo que não é leve, isso é geral em medicina. E aqui não é diferente, não é? As manifestações são tão sérias que mãe e pai vão buscar ajuda correndo. Vocês não têm ideia do que é um autismo moderado para grave. Então, quero crer que pode se tratar, deve se tratar de algo muito ameno, de tal maneira que passou desapercebido. Agora, então, esse rótulo de autismo, Fernanda, para esta situação, ele tem um peso menor, graças a Deus. Tem uma preocupação menor, porque chegou à vida adulta, já é muito bom. Segundo, aí que então pensaram que pudesse ser um caso de autismo com a idade que tenha. Então, isso é uma coisa. Isso é bom, ou é menos preocupante. Mas, por outro lado, sejam as manifestações clínicas que este adulto apresente, a medicina, né, aí já não é a psiquiatria infantil, é a psiquiatria convencional do adulto. Né? O neurologista também pode ter entrado para ajudar, né? Mas a ideia qual é? A ideia é de uma boa avaliação quanto a manifestações clínicas, mas sempre se buscar o tratamento espiritual. Porque os casos leves de adultos atuais tenderão a ser leves para o resto da vida. Mas isso não quer dizer que nós não devamos oferecer o melhor de uma medicina, que eu diria, uma medicina espírita, em que, além de eventuais modalidades convencionais, leve o caso para o acolhimento fraterno da casa espírita, presencial ou virtual, não é? E, em geral, a ideia do passe,
das irradiações, da água fluidificada. E, se for bem leve, pode-se como que manter apenas assim. Mas se houver uma preocupação maior por sintomas que despertem essa preocupação, desobsessão. Porque aí a mediúnica vai entrar nas causas antigas. Vida recente, vida muito antiga. Né? Doutor, o senhor poderia citar alguns sintomas, por favor? Em relação ao autismo, como eu comentei antes, é como se a criança vivesse num mundo à parte. Ela não se socializa, ela não interage. Então, claro, é um espectro. Cada caso é um caso, e medicina é sempre assim. Né? Então, tem crianças que não dormem à noite, tem crianças que dormem muito bem, tem crianças que não falam, não aprendem a falar. São chamados não verbais. E isso é muito sério, porque o encarnado que não aprende a falar, ele vai ter mais dificuldades de comunicação. Mesmo o que conseguiu balbuciar e desenvolver a elaboração de palavras simples ou curtas frases, ainda assim já terá dificuldade em casa, na vizinhança e na escola, porque não acompanhará e vai necessitar de alguém que o acompanhe na vida escolar, não é? Como um cuidador, não é? Um monitor contratado pela escola ou pela família para dar uma atenção específica para aquela criança, além das atenções dos educadores convencionais da escola. Então, a questão da dificuldade de se expressar é muito marcante. Tem crianças que gritam o tempo todo, que são agitadas, que rolam no chão. Por outro lado, tem crianças que são muito arredias, não aceitam como que uma convivência com o toque, com o abraço, com a ternura, com o carinho. Tem outras que são o oposto, que são muito delicadas, não é? E mesmo não conseguindo uma comunicação verbal, comunicam-se de outros modos. Então, os pais e cuidadores, eles terão que fazer todo um aprendizado que vem junto da própria convivência diária, tanto quanto da ajuda de especialistas. Tem crianças que adoram animais, cães e gatos, pets. Tem crianças que gostam muito de contato com a água, outros não. Então, como sempre em medicina, e aqui é muito especial esse comentário, cada caso é um caso. Todos aprendemos que o Ricardo é diferente do Mário, que é diferente do Péricles, do Tiago e assim por diante. Exatamente para que, individualizando, a criança seja bem conhecida e bem amparada como consequência. Então, essa é uma questão, a dificuldade de interação. E aí vai entrar, ou vão entrar, como que terapias para tentar que a criança supere, pelo menos em parte, essas dificuldades. Então, não existe criança com autismo clássico sem fonoaudiologia. Por quê? Tentativa
de ajudar a criança a se comunicar. Inclusive, a melhorar a sua capacidade verbal, e, em geral, é muito limitada. Há uma outra questão curiosa, e já é um pouco antiga, é a escassez dos neurônios espelho. O que é neurônio espelho? Além daquela listinha que eu tinha comentado no início, Daniel, neurônios espelho são coisas que os animais têm, os símios, não é? Chimpanzés, orangotangos, gorilas, micos. Ou seja, é do desenvolvimento do cérebro de mamíferos que estão perto do homem e do próprio homem, então, no seu grau máximo. Então, se descobriu como uma das coisas, das primeiras revelações ou descobertas, é que a quantidade de neurônios espelho das crianças com autismo é muito menor. Ou seja, a criança deveria se espelhar no pai, na mãe, nos irmãos, nos coleguinhas, e esses neurônios espelho, né, favorecem o neurodesenvolvimento e a capacidade interativa. E como há uma diminuição dos neurônios, por uma razão kármica, eu diria, não é? Se vai por um neurologista estritamente médico, sem se envolver com a espiritualidade, ele não sabe nada de origem. Nós estamos trabalhando a ideia de que tudo isso é kármico, estamos lidando com isso todo dia. Mas a ideia é de que, sem os neurônios espelho, a criança não aprende a se comunicar. Por exemplo, um exemplo bem simples de neurônio espelho é quando você é um experimentador, um biólogo, e aí você tem um bebê ou você tem um mico-leão dourado. Aí ele é uma criança e você põe a sua língua para fora. Tipo assim, mostra a sua língua para o animalzinho ou a criança. A criança olha, imediatamente repete. Por isso a ideia de espelho. E por isso a ideia construída de que eles são importantes para o desenvolvimento infantil quanto à interação. Então, essa pobreza da interação talvez tenha a ver com a diminuição kármica desses neurônios espelho. Muito interessante, né, Quincas? Quincas Veloso. É realmente muito bom ouvir o doutor nos explicando tudo isso. E eu fiquei aqui pensando duas coisas que o doutor Sérgio expressou muito claramente, né? Uma, daquelas crianças que são nervosas, não têm tranquilidade nenhuma, e um início daquelas crianças que vêm, às vezes, com pendores artísticos. Eu gostaria de ter uma explicação a esse respeito, quanto essa diversificação tão grande que a medicina ainda não sabe realmente o que é isso, né, doutor? A vida dos filhos de Deus é a vida da alma, é a vida do espírito imortal. Pensando como encarnados, pais ou profissionais de saúde, nós enxergamos a criança muito assim como se ela fosse, claro, uma pessoa, mas muito a questão do corpo. Mas você falou na diversidade, na variedade, e há realmente um mundo de possibilidades.
para tudo na vida humana no planeta como a Terra, mas também dentro do universo, da vida, do desenvolvimento neurológico das crianças, do desenvolvimento mental. Então, eu não vou confundir um quadro de autismo com um quadro de TDAH, que é um outro transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E assim, só para você ter uma ideia, Quincas, existem crianças com autismo que têm o que nós chamamos de síndrome do cromossoma X frágil. Aí eu tenho uma base genética bem definida. Aí eu faço o estudo do cariótipo e eu reconheço. Mas isso não é tudo, porque, de novo, o problema é a questão espiritual. Se vai ter o X frágil, se é uma criança com autismo que, além das características do autismo mais ou menos relevante, a criança tenha convulsões, tem um quadro de epilepsia junto. Muitas crianças com autismo têm convulsões. Isso vai demandar todo um outro, vamos dizer, approach, uma outra atenção, além das outras, que são aquelas de quando a criança com autismo não tem convulsão. Ou seja, de novo, cada caso é um caso. Ou seja, por que a diversidade? Porque não existe um espírito igual ao outro. Não é? Do ponto de vista da distribuição da história da humanidade, e é assim, não só da humanidade na Terra, pressupõe-se em qualquer questão do universo. Cada um tem uma história. Não é? E nós já vimos isto antes. A Terra é um grande hospital, é um hospital de almas. Então, existe ambulatório, enfermaria, emergência e terapia intensiva. Então, essa diversidade é porque nenhum filho de Deus é igual, porque cada um fez da sua história algo muito pessoal. Agora, Quincas, dentro dessa variabilidade, a nota tônica, lembrando desse espectro. Por exemplo, existem casos muito leves. Existem casos que o espírito tem algumas dificuldades na medida que ele encarna, mas ele pode tocar música aprendendo e ser um exímio pianista com 5 anos de idade. Mas, afora isto, ele tem algumas dificuldades. Mas por que ele toca piano como nós somos incapazes de tocar? Porque em alguma época, na sua longa história, ele se dedicou à música. Aquilo não brota de Deus no sentido de um dom, não é, que seja meramente casual, não é? Deus valoriza o esforço de cada um, a dedicação, o empenho, o tempo despendido numa escolha pessoal, seja na matemática, na química, na física, seja na arte, na pintura, seja a criança que não desenvolveu nada disso e que, aliás, Quincas, pode ter dentro do seu patrimônio espiritual algo latente, porque já trabalhou naquelas áreas, mas na encarnação atual, o seu cérebro, que tem a ver com o planejamento reencarnatório para a atual reencarnação, não contemple isto por uma questão de ajuste, de preferência, não é algo porque a ênfase para aquela existência é mais num sentido do que no outro. Então, a sua questão é importante, Quincas. Não é? Agora, uma coisa
né, é nós pensarmos naqueles casos mais simples, que demora-se a fazer o diagnóstico por isto mesmo, ou que os prejuízos do neurodesenvolvimento não são tão grandes, as repercussões dentro de casa, na vida da criança, a criança, quando jovem, quando adulto, ou seja, há de tudo. O que preocupa? Os casos sérios. E são esses, Quincas, que chegam para nós. Por quê? Por motivos óbvios. Quanto mais preocupação uma doença, um transtorno gera para a mãe, para o pai, para a família, não é? Em seguida vai se buscar ajuda, não é? E vai se buscar algo que reverta aqueles sinais e sintomas muito delicados e preocupantes. Não é verdade? É assim em medicina. E quando os casos são mais intensos, os dramas espirituais também são. Então, eu vou dizer assim, não que seja uma generalização, mas como eu comentei que esses casos batem à porta da instituição espírita, por quê? Porque a neurologia, a psiquiatria infantil, a pediatria, tudo que a medicina evoluiu nessas áreas, ainda assim, infelizmente, oferece, não vou dizer quase nada, mas muito pouco. Então, vai usar melatonina para melhorar o sono. Se tiver convulsões, vai usar 1, 2 ou 3 drogas anticonvulsivantes. Vai usar um ansiolítico para ter um pouco de menor ansiedade, para poder levar uma vida diária minimamente contornável, razoável. Então, é uma medicina que, com todos os especialistas, ainda apenas ameniza sintomas. Efeitos, né? Cuida dos efeitos, né, Cuida doutor? dos efeitos. E quais são as causas? Aí nós temos que entrar na reunião mediúnica séria. Psiquiatria mediúnica do presente e do futuro. Trabalho de amor, de boa vontade, mobilização do mundo maior pelas nossas crianças com autismo. Além de qualquer outro paciente com qualquer diagnóstico que preocupe tanto quanto. Então, o que eu queria comentar, para ser um elemento de reflexão, vamos dizer que eu tenha 500 pacientes que já estiveram solicitando ajuda nos últimos 18 anos de trabalho. O que nós temos visto? Guerras. Consequências de guerras, revoluções sangrentas, dramas coletivos, em que os pacientes de hoje se envolveram. E essas pendências kármicas podem ser de tal amplitude que não tem como não haver um certo resgate kármico. Às vezes, até, para que esses espíritos sejam muito amorosamente recebidos por mães maravilhosas, por pais amorosos. Então, alguém poderia perguntar, por que tudo agora? Por que tantos e tantos casos? Porque a humanidade tinha que se preparar. A família, os casais, os pares afetivos tinham que progredir moralmente, porque se não houver condições de mãe, especialmente mãe, mas de mãe e pai, eu conheço vários casos e que, quando o diagnóstico surgiu com a criança com 4 anos, o pai abandona a mãe e a criança. Mas mãe não abandona.
Nunca vi. Ou seja, olha quanta coisa envolvida. Olha quanto aprendizado, mundo de provas, de expiações. Então, expiações, sim, estão aí. Mas e as provas? Então, por que tantos casos? Transição planetária. Os tempos são chegados. A hora de, não digo resolver, mas a hora de encaminhar bem por amor. Tudo isto é agora em que o mundo tem a doutrina espírita, tem o movimento espírita, tem reuniões mediúnicas com capacitação para lidar com os dramas espirituais muito delicados de cada uma dessas crianças que apresentam um quadro mais importante. Do contrário, é como eu já ouvi, não adiantaria trazer os casos. Quem vai cuidar? Quem vai afetivamente amparar, não é? E dar o amor que essas crianças precisam, mães e pais, avós, irmãos mais velhos, como nós vemos todos os dias, se não fosse agora. Há 50 anos atrás não havia nada disso. Ou havia casos muito esporádicos. Hoje não. Hoje qualquer um de vocês conhece alguém, tem alguém na família, na vizinhança, colegas de trabalho e assim por diante. Então, além das guerras, a escravidão, os abusos no Brasil, mas não só, 3 séculos de escravidão. Então, meus amigos, se existe algo que desperta um desejo muito grande de estudar, de acolher, de aprender ao amor que essas crianças requisitam, há uma visão de preocupação, mas pelo sofrimento, mas há uma visão assim do amor de Deus pela humanidade. Só que é um conjunto de dramas pessoais que nós não supunhamos que estivesse pendente. Querem ver uma outra reflexão? Além da questão da escravidão, além da questão das guerras. Lembrando, meus amigos, que as crianças de hoje viveram a guerra no Iraque, viveram no Afeganistão, invadindo ou sendo invadidos. A guerra do Camboja, a guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, a Primeira Guerra Mundial, a invasão da Armênia pelo Império Otomano, da Turquia, que seria hoje. Meus amigos, eu nunca estudei tanto geografia para entender o que brotava das reuniões mediúnicas, porque os médiuns com quem nós trabalhamos têm uma vidência própria para que os benefícios sejam à altura das nossas motivações. E aí são véus da história que são levantados. Porque se a espiritualidade superior não mostra as origens, nós não temos o que fazer. Mas quando eles mostram o campo de destruição, sofrimento, etc., nós temos, então, todo o empenho, e uma vez cuidando disso, os pacientes melhoram sempre. Por quê? Porque eu estou agindo nas causas. É natural que, independente do que haja no cérebro, claro que não é tão independente assim, não é? Há um benefício nítido, inclusive para a mãe, para o pai, para a família toda. Então, hoje em dia, no mundo, há milhares de profissionais de saúde debruçados sobre isto. Mas no Brasil,
ou quando nós estamos visitando países e nos reunindo com grupos mediúnicos destes grupos em cidades espalhadas por aí afora, não é? Os médiuns podem ser aqueles que trabalham há muito tempo ao nosso lado. Mas se eu vou, por exemplo, para uma cidade na Itália ou em Portugal, e o grupo é o grupo de médiuns deles, tudo é igual. A dinâmica do trabalho é a mesma. Por quê? Porque não é para mudar, mudando a nacionalidade. Por quê? Porque quem está em Portugal, na Itália, no Brasil, na Amazônia, na América, hoje está aqui, amanhã esteve lá. O que importa é o que viveu, as experiências que teve, o resultado das suas ações, porque não existe outra coisa. Doença humana, transtorno mental ou clínico, pode ser o câncer, a doença degenerativa, a doença cardiovascular, os problemas da demência, podem ser as doenças congênitas nas crianças. Tudo é colheita, porque a semeadura é livre. Mas a colheita é inexorável. Ainda mais uma consideração, e eu nunca vi como vi quando procurava cuidar de crianças com autismo: espíritos que não querem reencarnar. Espíritos dessas crianças e jovens, quando dormem, voltam para as experiências equivocadas do pretérito. E, se pudessem, agiriam a favor da sua própria desencarnação hoje, mas não podem, porque existem leis genéticas, biológicas e outras variáveis que fazem com que eles tenham que se manter encarnados. Até porque, não que sejam todos, obviamente, alguns, dentro de um panorama de tanta diversidade, mas que, se tivessem como que uma vida normal, estariam se comprometendo tudo de novo. Então, é misericórdia? Claro. Dói muito? Muito. Mas é o melhor remédio, em busca de remédios outros que contemplem o essencial, que é a vida da alma. E aí vem o amor da mãe, do pai, da sociedade, dos profissionais de saúde, que cuidam dessas crianças com um amor nunca visto. Isso é lindo. Enfim, esse é um tema para um seminário. Wellington. Daniel, eu já estou aqui lastimando muito o fato de hoje nós estarmos assim com um tempo limitado por conta de um outro compromisso. Nós temos aqui a participação do nosso querido Valtim, lá de Monte Alegre. A Rita de Cássia fez uma pergunta também muito interessante a respeito de marcas de nascença. Olha, eu penso que nós vamos ter que reagendar com o nosso querido Sérgio. Nós vamos marcar, sim. Nós vamos marcar. Hoje, é uma pena, é uma lástima. É uma pena mesmo. Daniel, a gente tem uma admiração e um respeito muito grande pelo nobre companheiro Sérgio, pelo esforço, né, em pesquisar. Mas, Sérgio, eu queria te dizer que hoje, salvo engano, é o terceiro prosa espírita que nós estamos juntos. Mas, irmão, eu nunca me senti tão tocado pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua amorosidade, quanto na noite de hoje. Eu tenho a impressão que você hoje falou, não que das outras vezes tivesse sido diferente, mas que hoje foi especial. Você falou com o coração na boca, meu irmão. Deus lhe pague, viu?
Ele falou pensando nas mães, viu? Eu não tenho dúvida disso, de que ele falou pensando que pudesse ter uma mãe Nossa. assistindo. O doutor Sérgio, deixa eu fazer uma última pergunta, e o senhor pode responder de forma bem lacônica, porque essa pergunta daria um outro seminário. Todos nós sabemos que tem cura, né, do ponto de vista do espírito imortal. Tudo tem cura. Mas o senhor já presenciou alguma cura? Eu teria pelo menos 2 casos que eu me lembro muito nitidamente. Por coincidência, o primeiro que me chegou de um modo muito engraçado, inusitado, já há uns 18 anos, talvez até um pouco mais, e aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e um caso do Rafaele, que é o Rafa, filho de um casal em que ela é brasileira e ele é italiano, da cidade de Roma mesmo, capital da Itália. Então, são 2 casos notáveis que um dia talvez eu possa contar. Um dia, se vocês quiserem, eu posso fazer um estudo de casos com vocês. No período de 1 hora, eu imagino 5, 6 casos, Vamos fazer. contando todos os detalhes que cada caso possui. Tá bom? Doutor, muito obrigado, viu? Eu faço das minhas palavras a do Wellington. Realmente foi uma noite muito feliz e o senhor foi muito amoroso na fala. Uma impressão que fica para mim depois desse prosa, aliás, uma confirmação, depois de ouvir essa explanação tocante, é de que a prova sempre chega na hora certa. Caso contrário, não teria misericórdia, né? Então, que Deus te abençoe a sua família mais uma vez, o seu lar, e que você siga amparando e acolhendo todos aqueles que te buscam, tá bom? E nós vamos marcar, sim, um novo prosa com o Sérgio. Quincas. Doutor, eu quero agradecer do fundo da alma. Foi tão importante para mim esse momento. Eu vinha pensando a esse respeito e não havia recebido uma explicação tão lúcida e, eu diria, tão cristã como foi essa desta noite. Porque a gente vê tanto desespero em torno dos familiares, né, quando isso ocorre. E hoje a gente viu que, primeiro, que tudo tem uma explicação. Isso ficou bem claro no pronunciamento, ficou bem evidente. Que Jesus te ampare e que continue te dando força e coragem para não só divulgar. E outra coisa, dá uma outra oportunidade de falarmos mais sobre os trabalhos mediúnicos. Eu acho também que nós precisávamos bater uma prosa a esse respeito, que isso é tão necessário atualmente. Então, está aí a direção, né? A direção é o Daniel. A direção é o Wellington. Convidar e marcar novamente, viu, doutor? Muito obrigado, muita paz para o senhor, muita alegria. Você também, Quincas, Wellington, Daniel. Você agora falando, Quincas, me veio assim a lembrança, não é? Trabalhando nessa área, o quanto a doutrina espírita é uma doutrina de esperanças e consolação. Deixo o meu abraço com todos os amigos que tiveram o carinho e a paciência de estarem conosco até agora. Agradeço imensamente por tudo e Deus permita que estejamos juntos no mais tardar, no início do ano que vem. Um forte abraço a todos os amigos e até breve.
Obrigado, doutor. Obrigado, Wellington, Quincas. Nós vamos sim reagendar com o doutor Sérgio. Eu devo muito a ele, porque ele é sempre muito carinhoso e muito atencioso com os nossos convites. Ele sempre procura atender. Então, nós vamos marcar mais prosas para que nós possamos levar mais luz aos nossos corações. Semana que vem, Wellington, será o Simão Pedro, que estará conosco aqui na próxima quinta-feira. Então, nós esperamos vocês. Um abraço, Sérgio, Quincas, Wellington, e a todos aqueles que estiveram conosco mais uma vez. E até a próxima. Tchau, tchau. 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.